Muito bom dia, você telespectador do programa Saúde em Evidência. Aqui, nesse espaço, a gente fala de saúde, entendendo que o conceito de saúde é mais abrangente do que simplesmente consultas médicas. A gente entende que o conceito de saúde vai para bem-estar, para autoestima. E é por isso que hoje nós estamos com uma convidada muito especial, idealizadora do Damas Instituto, que já impactou a vida profissional e financeira de centenas de mulheres. O programa hoje está lindo e, claro, você não pode perder. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. Muito bom dia, você telespectador do programa Saúde em Evidência. Que bom que você, mais um sábado, abriu as portas da sua casa para que nós entrássemos com muita informação e informação de qualidade. No programa de hoje, nós vamos estar falando do impacto que a beleza e a autoestima faz na nossa saúde, principalmente e sobretudo na nossa saúde emocional, na nossa saúde mental. Afinal de contas, quão maravilhoso é nos olharmos no espelho e gostarmos do que estamos vendo. Vamos falar de beleza com uma autoridade do assunto. A profissional que tem impactado centenas de vidas aqui na nossa cidade, em Arco Verde. A dona idealizadora do Instituto Damas, que há 6 anos vem mudando a vida de muitas mulheres. Muito bom dia, Fernanda. Seja muito bem-vinda. Esse é o seu lugar. Fique bem à vontade aqui na TV. E muito obrigada por aceitar o convite. Muito obrigada a você, muito obrigada à TV LW, ao programa Saúde em Evidência por me convidar. Fernanda, eu quero começar falando de tudo que vocês ofertam lá no Instituto Damas. Eu sei que hoje, quando a gente fala em beleza, quando a gente fala em rosto, sobrancelhas, cílios, micropigmentação, eu acredito, me corrija se eu estiver errada, que é o mais. Falar um pouquinho de micropigmentação, o que seria micropigmentação, para as pessoas que estão em casa, comecem a entender quando a gente falar dessa terminologia, micropigmentação, o que é, e aí a gente vai conversando e as pessoas vão entendendo. Se você está em casa e não está satisfeito com as suas sobrancelhas, por exemplo, com o tom dos seus lábios, por exemplo, Fernanda vai explicar tudo para você hoje, para que você fique por dentro do assunto. Com prazer. A primeira coisa que eu quero deixar bem claro é que micropigmentação e tatuagens são serviços completamente diferentes, tá? Importantíssimo você falar disso. A micropigmentação, ela não é para sempre, ok? Ela vai durar aí entre 1 ano, no máximo 1 ano e meio, dependendo da pele do cliente. Nós usamos a micropigmentação lá no Instituto Damas. Nós fazemos a micropigmentação de sobrancelhas, que não só serve para realçar o olhar, para corrigir falhas, para melhorar o contorno, como também nós fazemos micropigmentação capilar e labial. Então, existem muitas ramificações da micropigmentação e deixar muito claro que micropigmentação, ela não é tatuagem. Então, não é definitivo. É um procedimento que, como a Fernanda já bem explicou, em torno de 1 ano. 1 ano, 1 ano e meio. A depender da pele, essa micropigmentação ela vai regredindo até sumir. Até sumir. A coisa que a pessoa que vai fazer a micropigmentação seja para somente embelezar mais o rosto, deixar as sobrancelhas mais simétricas ou até corrigir falhas mesmo, por problemas de alopécia. Tem pessoas que têm metade das sobrancelhas e que não conseguem fazer uma maquiagem, não conseguem se sentir bonitas, né? Então, que procurem um profissional capacitado, que procurem um profissional que respeita todas as normas da vigilância sanitária, que tem um curso técnico para fazer o procedimento, que sempre use materiais de excelente qualidade, como nós usamos lá no Damas Instituto,
e também materiais descartáveis. Porque a gente, quando fala desses procedimentos, a gente, claro, está falando da tua saúde. Por isso que esse tema, apesar de a gente estar falando de beleza, a gente está falando de autoestima, a gente está falando de saúde, porque não adianta fazer em qualquer, nem pode fazer em qualquer lugar, de qualquer forma, porque tudo repercute na saúde. O erro de um material... O erro de um material pode dar aí um resultado terrível, onde a gente tem muita gente que vai no instituto para fazer um retoque de micropigmentação, e antes de fazer a micropigmentação, nós temos que fazer uma avaliação prévia. E, infelizmente, eu não consigo melhorar nada, a gente vai ter que fazer o quê? Fazer uma remoção dessas sobrancelhas. Por quê? Porque foi numa camada muito profunda, foi numa camada de tatuagem. Lembrando que o procedimento de micropigmentação, ele é um procedimento superficial. Quando você fala de alopécia, hoje a gente sabe, eu não sei exatamente números, mas a gente sabe que até por causa, e sobretudo, por causa, não é só genética, tá, gente? A alopécia também está muito correlacionado ao estilo de vida que nós temos levado. Então, estresse, ansiedade, uma vida louca tem feito com que pessoas literalmente percam cabelos, né? E aí isso mexe, impacta profundamente na autoestima, não só das mulheres, dos homens também. Dos homens e das mulheres. Veja só, eu tive uma cliente há pouco tempo que chegou lá no meu espaço e que simplesmente ela não tinha sobrancelhas nenhuma. E ela falou para mim que, Fernanda, eu não me sinto à vontade de sair, eu sinto feia. E nós fazemos fios muito realistas com tebor em 3D que dá o aspecto que a pessoa tem sobrancelha, sim, e também fazemos correções de falhas. E falando de alopécia, pessoas que têm muito pouco cabelo, nós também fazemos a micropigmentação de camuflagem no couro cabeludo. São pontinhos muito finos, muito delicados, feitos com um pigmento especial para o couro cabeludo, da mesma cor do cabelo do cliente, e que, ao mexer os cabelos, o que é que acontece? O cliente ele não vai ver a parte do couro cabeludo. Então, isso dá realmente uma impressão de densidade, tá? E outra coisa, essa questão da micropigmentação capilar. Ela não altera em nada se você está fazendo um trabalho, se você está fazendo um tratamento para renovar os fios. Você pode continuar seu tratamento após a microcapilar, depois de 20 dias está lá cicatrizada e está tudo bem. É uma boa opção. É uma excelente opção para você resgatar a sua autoestima durante um processo de um tratamento para que você volte a ter os fios naturais. Então, sempre é bom a gente conhecer essas técnicas que estão aí em nosso favor. Quando a gente fala em micropigmentação labial, ela é também nesse aspecto dúbio de tanto ser para realçar uma beleza que já se tem, como também para corrigir falhas. Por exemplo, mulheres que têm os lábios muito escuros, você também consegue clarear ou é só para pigmentar, para parecer rosado ou parecer avermelhado? A micropigmentação labial, ela pode ser só para aquela questão de quem quer mostrar uma saúde, ou seja, que tem o lábio muito branco, que não se destaca, né? Não tem um destaque na cor da pele. Ela pode ser para uma questão reparativa, por alguém que tem uma cicatriz nos lábios. Sim. Ela também faz a definição do contorno dos lábios, porque quando a gente está envelhecendo, a gente vai perdendo um pouquinho essa coloração. E também ela tem vários efeitos. Se você quiser um efeito batom, um efeito gloss, a micropigmentação labial, ela destaca os lábios, mas ela também pode ser corretiva para quem tem muita assimetria labial e para quem sofreu algum tipo de acidente ou que precisa corrigir uma cicatriz. Então, não necessariamente precise passar por um processo cirúrgico. Tem coisas que podem ser reparadas, que podem ser ajustadas no seu rosto para que fique harmônico e para que você volte a se olhar no espelho e se amar.
Não é só se gostar, você precisa se olhar no espelho e se amar. E se dar esses presentes, essas oportunidades de reparar o que você não está gostando em você. Então, em casos de acidentes também, né, Fernanda, como você bem falou, e não gosto dos meus lábios. Posso aumentar, posso dar uma engrossadinha nos meus lábios com micropigmentação? Aí já vai mais a parte do preenchimento, mas assim, quando você tem um lábio que ele é um lábio muito pálido, ou que ele é um lábio muito arroxeado, que você não gosta, que você faz a revitalização labial, naturalmente esse lábio vai parecer, aparentar que ele é maior. E também a questão do aspecto saudável. Quando você olha para a jovialidade, o que é que você vê? Um neném. Qual é a cor da boca do neném? Bem Aquele rosadinha. rosinha, aquele vermelhinho de saúde, de né? saúde, né? Então, isso a gente consegue com a micropigmentação labial, você sair de uma piscina e você tá lá plena, com a sobrancelha toda organizada. Fernanda, para quem está em casa, porque eu sei que tem muitas mulheres que estão nos assistindo, porque esse programa vai lá desde Recife, região metropolitana, até o mais alto sertão. Então, a mulherada está aí com tudo na nossa audiência. Para quem está pensando, estou assistindo o programa Saúde em Evidência de hoje, gostei de saber que eu posso melhorar as minhas sobrancelhas, posso melhorar os meus cílios, eu posso melhorar os meus lábios. Quero procurar um tratamento, eu quero fazer um procedimento, Existe algum preparo prévio? A pessoa precisa se preparar antes de procurar um espaço? Sim, precisa, porque nós sempre fazemos uma avaliação, né? Tanto das sobrancelhas quanto dos lábios. Nos lábios, a gente precisa fazer uma ficha de anamnese dos dois. Por exemplo, uma situação que você não pode fazer micropigmentação, pessoas que têm doenças autoimunes não pode, você tem que verificar se a pessoa tem diabetes, se essa diabetes está controlada. Na questão dos lábios, você tem que fazer a ficha de anamnese para saber se a pessoa tem herpes, porque é lógico que quando for fazer o procedimento, pode ser que a herpes ela estoure. Então, assim, a gente tem toda uma ficha de anamnese para saber sobre a saúde, né, do nosso cliente, do nosso paciente, para saber se ele realmente está bem e ele pode fazer aquele procedimento. Os principais impedimentos são diabetes, tá? Diabetes descontrolada e doenças autoimunes. Nem pensar, né? Doença autoimune, nem pensar. Quando a gente está falando de doenças autoimunes, a gente está falando, por exemplo, de vitiligo, de lúpus e de outras tantas doenças. Então, doenças autoimunes não pode. Agora, uma coisa que eu gostaria de saber... Outra coisa que eu gostaria de pontuar, outra coisa que também não pode fazer micropigmentação e nem tatuagem, nada que for furar a pele, são clientes, né, no caso, pacientes que têm queloide. Gente, eu não estou falando daquela queloide que você fez uma cirurgia, fez uma cesárea e ficou com um pouquinho. Eu estou falando daquela queloide que sequer a pessoa pode levar um arranhão. Sim. E ela não cicatriza. Então, por isso que você tem que pesquisar, você tem que procurar profissionais que sejam capacitados, que façam uma boa anamnese. Você imagine você ir fazer uma sobrancelha para você ficar mais bonita e a pessoa não fazer as perguntas e você tem queloide e de repente você ter uma cicatriz no rosto. Ô, Fernanda, é comum chegarem pessoas lá no instituto que já vêm para você reparar erros de profissionais? Muito, muito, muito comum. Em alguns casos dá sim para reparar, principalmente quando a gente está falando de cor. Quando a gente está falando que uma sobrancelha está esverdeada, chumbada, normalmente é porque passou da camada correta da micropigmentação e aí já foi para a camada de tatuagem. A gente consegue, através de pigmentos, de colorimetria, a gente consegue consertar, ajudar na cor. Porém, se for uma questão de formato de sobrancelhas, aí o ideal realmente é fazer a despigmentação com laser, né? Tem que ir para o laser, tem que fazer a remoção, a laser. Faz a remoção para depois fazer um novo desenho, um novo procedimento. Perfeito.
Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta e, claro, você não vai perder. Temos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade Medicina do Sertão e Impact Soluções. Estamos de volta para mais um bloco do programa Saúde em Evidência e que bom que você está aí conosco. No bloco anterior, Fernanda, a gente falou sobre micropigmentação, né? Tanto na parte da sobrancelha quanto nos lábios. Mas a gente sabe que nessa tua trajetória de 6 anos de instituto, você vem sempre, quem acompanha você sabe, vem sempre inovando. E eu acho muito bacana quando um profissional, ele estende o seu saber, passa o seu saber para capacitar outras pessoas, né? Não guarda só para si, porque poderia ser uma escolha, né? Não, eu sei fazer, eu tenho a minha técnica, eu vou permanecer. Mas você foi para além de olhar para você e de querer clientes para você somente, e partiu para uma área que eu valorizo muito, que é a área de capacitar pessoas, de oportunizar pessoas a terem uma profissão, inclusive. Como foi que surgiu essa ideia? Essa ideia de cursos presenciais, ela vem antes do Damas Instituto. Eu já fiz vários cursos, né? Então eu sou maquiadora profissional, apesar de não me considerar, porque as técnicas mudaram muito e eu deixei um pouco de lado, mas eu já fiz muito cursos de maquiagem profissional. E quando eu abri o Damas, eu abri justamente nesse sentido dessa capacitação. A capacitação profissional, ela é a menina dos meus olhos. Eu gosto muito de atender o meu cliente, eu gosto muito de ver que, de quando o meu cliente sai da máquina, que eu mostro o espelho, ele fala, nossa, como tá bonito, como tá natural. Nem parece que eu fiz nada. Eu digo, fica tranquilo, você nasceu assim. Mas eu gosto muito mais quando a gente ministra um curso de capacitação profissional e que depois eu acompanho e vejo o Instagram dessas meninas e vejo que elas estão conseguindo fazer a técnica e também conseguindo ter um emprego, se sustentar através daquele curso que ela aprendeu lá no Damas, através daquela técnica. Como é que você acredita que esses cursos se conectam com saúde mental? Porque parece um pouco distante para quem está de fora, mas para quem está dentro, no dia a dia, vivendo, porque isso é sua vida, né? Você respira isso. Como é que você faz esse link? Para você que está aí em casa entender qual o link que existe entre o fazer o que você faz, o capacitar pessoas e saúde mental.
Saúde tem muitos e muitos vieses. Saúde é uma coisa muito ampla. Então, assim, fazer o que se gosta já é uma parte de você ter saúde, de você estar satisfeito. No caso dos cursos, a gente prepara, né, uma pessoa, prepara um profissional, principalmente para ele ter tempo livre. Por quê? Porque você pode organizar os seus horários, quando você trabalha com beleza, organizar a sua agenda, organizar a quantidade de clientes. E o que eu tenho muito recebido também são mulheres que são mães de família, que não podem ter um emprego de tempo integral, de chegar de 8 horas, sair às 18, né? Trabalhar no sábado. Então, a gente ser produtivo, ser uma pessoa produtiva, traz bem-estar. E bem-estar traz saúde. Eu acredito muito nisso, que independente da sua profissão, independente da sua renda, mas a gente precisa ser produtivo, precisa ter alguma coisa, assim. Com essa fala de Fernanda, acho que é pertinente a gente reforçar, né? Quão importante é trabalhar com o que se gosta. E eu vou até além, trabalhar com o que se ama, independentemente do que seja. Desde algo muito elaborado a algo muito simples. Se você é uma doceira e ama, quantas pessoas a gente vê que deixaram cursos que a sociedade julga cursos excepcionais, um curso de direito, um curso de medicina, um curso de odontologia, para ser boleira, porque aquilo é o que faz o olho brilhar. Você acredita que faz parte do processo de saúde mental, do processo de saúde emocional, trabalhar com o que se ama? Totalmente. Trabalhar com o que se ama e trabalhar com o que se ama e trabalhar com pessoas. Porque ao mesmo tempo que a gente está trabalhando, a gente também está elevando a autoestima das pessoas. O trabalho de saúde, o trabalho de estética, ele é muito gratificante, ele é muito bom, porque são várias e várias mulheres que passam ali na tua marca e que contam da vida delas, que começam a fazer uma amizade com você. E nos meus cursos, eu falo muito, muito, muito. Esse sempre vai ser o primeiro papo sobre autoestima, sobre posicionamento, sabe? De você não ser aquela menina, aquela moça que faz sobrancelha. Não. De você se ver como empreendedora, de você se ver como microempresária. A forma como você se vê, ela define muito quem você é e define muito sua autoestima. Então, eu converso muito isso com as meninas, de como elas devem, de como elas devem se importar no trabalho, de como elas devem atender clientes, da postura profissional, de ética profissional, empreendedorismo, redes sociais, anúncios. Então, assim, eu não faço só um curso. Vou lá, você vai lá no Damas, eu vou te ensinar uma técnica tal e vai lá, te vira. Não. A gente dá aulas. Antes até de começar na técnica, a gente sempre tem uma aula de empreendedorismo, de ética profissional, de como conseguir clientes, de engajamento em redes sociais, de coisas que já deram certo para a gente, que já faz o quê? 6 anos. Então, uma pessoa que está começando, já tem uma pessoa, tem 6 anos que eu estou ali, tu vai por aí que vai ficar mais fácil. Faz assim, faz isso. E assim, lá no Damas, gente, eu posso garantir, porque a maioria das aulas teóricas sou eu quem ministro, a gente não tem segredo. Mulheres ajudam outras mulheres, sem segredo. Que deu certo, a gente repassa. Ô, Fernanda, e nessa trajetória, durante os cursos, durante as formações, você chega a perceber, eu fiquei imaginando aqui, como pode chegar mulheres acanhadas, inseguras, que é o normal, né? Porque você vai descortinar, é um universo novo para muitas mulheres que vão receber a capacitação. Devem chegar muito tímidas, muito inseguras. Você percebe uma mudança de comportamento, de como até a postura de como aquela mulher chegou e de quando ela sai com toda a bagagem do curso. Percebo muito, principalmente quando a gente fala de empoderamento feminino.
E não é esse empoderamento indo para feminismo, nada disso. Não vamos tumultuar a questão. O empoderamento de dizer, olha, procura se arrumar mais, sabe? Cuida da tua aparência. E isso vai se tornando um hábito de você cuidar da sua aparência, de você receber clientes e que vai melhorando a autoestima da mulher. Pessoas que às vezes não se sentem assim capazes e quando estão lá no curso fazem um trabalho perfeito, que a gente faz o antes e depois, bate palma, conseguiu, que coisa linda, incentiva. Porque, às vezes, nem dentro de casa essas pessoas têm incentivo, né? Então, a gente consegue lá dar essa primeira guinada, de não só ensinar uma técnica, mas também ensinar um pouco de comportamento, de autoestima, de como se vestir, receber o cliente. Porque muitas vezes, na verdade, a gente não foi ensinado a isso, né? E muitos contextos familiares é que não tem isso mesmo. Isso é uma busca. E são poucas as mulheres, por incrível que pareça, são poucas as mulheres que têm isso de uma forma muito natural. Eu me arrumo porque eu gosto de me arrumar e não porque simplesmente eu sou obrigada a me arrumar para trabalhar. Então, isso também é ensinável, né? É ensinável. E é muito ensinável, assim, que isso que eu falo da saúde também mental. Porque, digamos, a pessoa está sem trabalho ou não pode ir para um comércio porque autoestima não lá tem embaixo. Autoestima lá embaixo, aí começa a receber clientes, começa a ter esse círculo com outras pessoas, começa a entender como outras pessoas trabalham e também vai se sentir capaz. Eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra, psicanalista, nada disso, mas eu acredito que, assim, não a falta do que fazer, mas o ócio não deve ser muito bom, assim, você acordar e dizer, meu Deus, a mesma coisa todo dia. E na beleza não é isso. Todo dia é um cliente novo, todo dia é uma história nova, é muito dinâmico, muito dinâmico. Isso é maravilhoso. A gente vai chamar um breve intervalinho e daqui a pouquinho a gente está de volta. Fica comigo. Conheça as lojas LW, a história de sucesso de Arco Verde que começou há 38 anos. Desde o primeiro móvel vendido, a visão era clara: oferecer qualidade e inovação para todos os lares. Hoje somos líderes em móveis e eletros, com design e tecnologia que transformam casas em lares. Na moda, vestimos suas emoções com estilo e no esporte, equipamos suas aventuras com paixão. E na LW Sapatos, garantimos durabilidade e elegância em cada passo. Lojas LW, tudo para você. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade Medicina do Sertão e Impact Soluções. Estamos de volta para mais um bloco do programa Saúde em Evidência e neste bloco a gente vai falar de uma outra perspectiva dos cursos, das capacitações que o Instituto Damas está aí se estendendo. Não achou suficiente Arco Verde, você é grande, pensa grande e aí Arco Verde terminou que ficou pequena para você. E aí você estendeu essas capacitações para outros municípios. Conta para a gente como foi que isso começou e como é que está sendo essa experiência. Bom, para fazer um curso, né? Para você fazer um curso, você tem que dispor de um valor X. Por conta do meu tempo, por conta das meninas, por conta do material, por conta de tudo. Então,
Um certo dia, né, como a minha empresa pode fazer licitação, pode participar de processo de licitação, também pode emitir nota fiscal, pensei, por que não conversar com alguns prefeitos, alguns secretários de ação social, desenvolvimento social, para levar esse curso, essas formações, para pessoas que não dispõem do valor que seria Do investimento. E, para minha surpresa, foi maravilhoso. Porque eu converso normalmente com o secretário de Desenvolvimento Social, ele faz uma análise lá na cidade dele de quantas pessoas gostariam de fazer o curso. Nós fazemos um pacote pago pela prefeitura, com nota fiscal, com todo o contrato certinho. E além de a gente ministrar o curso, né, eu vou com a minha equipe para aquela cidade, levo todo o meu material, apostila, certificado, a gente ainda dá um kit inicial, que no caso é pago pela prefeitura, né, pelo poder público. Um kit inicial para que a pessoa termine o curso hoje e amanhã, depois de amanhã, ela já possa atender. Perfeito. Porque também não adianta. Aí eu vou chamar uma pessoa, por exemplo, como eu vou chamar a Fernanda para vir aqui na minha cidade ministrar um curso de design de sobrancelhas. Ok, eu vou lá, eu vou ensinar toda a técnica, eu vou ensinar como se faz, mas depois a pessoa vai precisar de pelo menos 300, 400 reais para comprar um material inicial. E se ela não tiver? Então, esse projeto está sendo também a menina dos meus olhos, que é o projeto Mulheres, né? Um projeto de mulheres, de capacitar mulheres de baixa renda, mulheres que estão em alguma vulnerabilidade social, e eu adoro. É uma oportunidade de também você ir até quem não pode vir para Arco Verde, né? Para quem não pode, por exemplo, meu último lugar que eu fui foi em São Sebastião do Buzeiro, aqui na Paraíba, e nós levamos tudo. É uma cidade pequena, nós levamos tudo que precisávamos, e lá nós fizemos um curso o mês passado de design de sobrancelha, com mapeamento facial avançado, depilação egípcia. E o interessante foi que o pessoal da secretaria, eles já pegaram as pessoas que trabalham na cidade nessa área, e foi como uma capacitação profissional. Algumas já conheciam algumas técnicas, outras não conheciam, por exemplo, a depilação egípcia, e nesse curso a gente falou muito, bateu muito sobre essa questão da forma de atender, de empoderamento feminino. E no final do curso eu tive assim, a felicidade de conversar com muitas das participantes que falaram assim, eu estava precisando dessa guinada, eu estava precisando olhar para o meu trabalho com outros olhos, e não com aqueles olhos, a menina que faz isso. Você estava precisando se olhar como um profissional que precisa ser respeitado nos seus horários, precisa ser respeitado na sua precificação, precisa ser respeitado na entrega que você dá. Então, esse é uma oportunidade maravilhosa. Quem quiser, né, levar esse curso para a sua cidade, é Sim, só entrar. pode dar esse recado aí, porque tem Vou várias dar o cidades recado. aí assistindo a gente. Vou dar o recado. Quem quiser levar esse curso, a gente tem 2 opções, né? Para 10 pessoas, com o kit completo, e para 20 pessoas. Quem quiser levar esse curso, é só entrar em contato com a gente pelo Damas Instituto, lá no @ do Damas Instituto, do Instagram, você tem o endereço, você tem o nosso telefone, tem o e-mail, é só falar com a gente. Perfeito. A gente ia deixar para o final, mas ela já entregou aí o como chegar até ela, então tá perfeito. Você que é prefeito, que é gestor, que é secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade ou secretário de Ação Social e deseja capacitar, né? Levar capacitação na área da beleza, na área de sobrancelhas, de epilação, de micropigmentação. Nós você está aqui vários falando cursos. Vários cursos, né? Tem um leque aí. Não só a área que eu estou, né? Porque aí a gente tem pessoas, nós temos outros profissionais também engajados. Digamos, eu quero um curso de cabelo.
A gente tem. Você tem também. Isso. Eu quero Isso um curso de perfeito. corte masculino. A gente tem. Um curso de unhas. A gente tem. Unha de gel, depilação, tudo que você pensar. Nós temos as pessoas que podem participar conosco, né? Sempre profissionais, gente, no seu padrão. De alto padrão. Perfeito, então. Ô, Fernanda, uma pergunta que certamente quem está em casa já se fez. Se eu me fiz, você também se fez. Existe diferença? Porque há uma sensação sempre de que aquilo que é ofertado pelo poder público, ele tende a não ter a mesma qualidade do que é ofertado quando a gente está pagando. Estou pagando do meu bolso, eu tenho a impressão de que o curso vai ser melhor do que se a prefeitura estiver pagando e eu tiver a oportunidade de fazer. Nesse contexto, o que você diria aos seus próximos alunos aí dessa região toda do entorno de Arco Verde, que certamente vão fechar parceria com você? Eu diria, a primeira coisa, que siga o Instagram e veja lá os últimos vídeos, que lá tem como é que a gente faz o serviço, como a gente entrega todo o material. Não existe nenhuma diferença. Todo o material que a gente leva é de primeiríssima qualidade. A apostila, outra coisa também que a gente faz, a gente consegue moldar de acordo com o que o secretário quer, com o que o prefeito ou a prefeita quer, né? No último curso que nós fizemos, a secretária pediu que colocasse o tema do curso em Pondera Elas. Então, nós trabalhamos, o design trabalha totalmente para ser de acordo com o que a cidade quer oferecer, personalizado. Perfeito. E, assim, o kit, o interessante é que na questão do poder público, a gente tem o kit. Quando você vai lá no Damas e você paga, você não tem o kit, a gente dá brindes. Mas no poder público a gente dá o kit completo. Perfeito, então. Deixa eu te perguntar, agora é uma pergunta muito pessoal. Você, como mulher, não como empresária, mas como mulher, você acredita que esse tipo de capacitação deveria e não poderia, deveria estar mais presente em outros municípios? Deveria sim. Por quê? Catarina, quem é de cidade pequena, como eu sou da cidade de Buíque, sabe que há, nessas cidades pequenas, uma polarização política. E que algumas cidades, que são cidades menores, elas têm aquela questão de depender muito do poder público, depender muito da prefeitura, de um emprego de prefeitura, e às vezes não tem como empreender. Então, a gente vai ministrar um curso, não é para a pessoa, é para a pessoa ter um trabalho, é para você empreender depois, entende? E, inclusive, eu vivo totalmente do meu trabalho. Então, eu acredito que todo mundo deveria dar uma chance, assim, o poder público deveria dar uma chance. Por quê? Porque às vezes a pessoa está lá recebendo lá os benefícios do governo, mas não está satisfeito. Aquilo ali não dá para ela se manter bem, entende? E se você dá uma oportunidade, desculpa, a quem quer essa oportunidade, meu Deus, o mundo se abre. É muito bom você dar uma oportunidade. Esses jovens, essas mulheres que têm filho, que não podem sair de casa, que não têm condições de pagar uma babá, porque seria o mesmo valor que ela sairia para trabalhar, ela pode trabalhar em casa, com alguns serviços que todas as mulheres fazem. Hoje, acredito eu, 80%, sei lá, 90% faz sobrancelha, faz depilação, faz as unhas, cuida da pele, cuida do cabelo. Então, ela pode ser empreendedora no seu bairro, na sua comunidade, entende? São pequenas ações que podem trazer um impacto social muito grande para esses municípios, né? A gente está falando, quando a gente fala aqui do entorno de Arco Verde, a gente tem cidades muito pequenininhas que realmente vivem debaixo de uma situação que ou você é empregado na prefeitura ou você empreende. E para empreender a gente sabe que não é fácil, não é barato, não é simples, e tendo uma oportunidade, né? O poder público gerando
fomentando essa oportunidade de pessoas, sobretudo de mulheres nesse caso, estarem se capacitando para exercer um ofício novo é fantástico. E Então, deixa eu só fazer uma pontuação, Catarina. Aí quando fala vamos empreender para vender alguma coisa, então você tem que ter, você teria que ter um produto. E quando a gente fala em empreender nessa área da beleza, na área do serviço, não precisa. Você precisa ter o básico para você realmente começar a trabalhar, porque é sua mão de obra que é o produto mais valioso. É sua técnica, sua mão de obra, ele é o produto mais valioso. que torna o investimento muito mais Muito mais baixo, né? baixo. Fica muito mais acessível de você que está em casa poder começar, porque um dos grandes, foi ótimo você falar nisso, porque um dos grandes impedimentos de se começar algo vou abrir uma loja, certo? Mas e para eu montar essa loja? Quanto eu vou precisar desembolsar? Não tenho. Vou vender o quê para abrir essa loja? Isso, quanto eu preciso ter, funcionário, aluguel e tal, tal. Então, assim, quando você começa, mesmo que você comece, até na tua casa, você pode começar. Tem alguns cursos que nós temos que você pode até ir na casa, você pode ir até a casa do cliente. Existe também uma questão, gente, que é a vontade, tá? Verdade. A vontade, ela tem que estar aliada a todo esse processo. Tanto que quando a gente conversa com a Secretaria de Ação Social, faz, gente, não pega qualquer pessoa. Sim. Escolhe uma pessoa que quer, porque tudo é um custo para o município, o material é de excelente qualidade, é um material caro, não vai entregar para a pessoa lá e só por ir. Tem que ter vontade de mudar, né? De melhorar de vida. Tem que estar atrelado, tudo tem que estar atrelado à vontade. Então, quando a vontade ela encontra uma oportunidade, Flui. flui E muito. muda vidas, né? A gente está falando vidas. hoje exatamente sobre isso, sobre como a ferramenta da beleza, nos dias de hoje a gente vive, tudo gira em torno da beleza, né? Os filtros de Instagram estão aí para isso, as pessoas estão muito preocupadas com a aparência, estão insatisfeitas, na maioria das vezes, com o que veem no espelho. E essa eu acredito que esse é um momento muito oportuno de as prefeituras olharem com mais afinco, com mais sensibilidade para essa oportunidade de estar capacitando mulheres que vão capacitar outras mulheres. E é uma corrente, né, Fernanda? Tipo assim, tem gente que faz, me dá um emprego, aí lá não tem como, porque a gente sabe que no poder público a gente se entra por concurso. Existem sim os contratos temporários, porém que não são todos lícitos por muito tempo. Então você às vezes não consegue, mas você consegue empreender. Como você falou, para abrir uma loja eu teria que ter tantos mil, para fazer não sei o quê, eu teria que ter um ponto tal. Para empreender na beleza você tem que ter boa vontade, habilidade, você tem que treinar muito, ter a técnica correta, estudar, fazer em alguns modelos, chamar aí tuas amigas, fazer em alguns modelos e ter a vontade, que tudo é a vontade de você empreender. Perfeito. Nós vamos um breve intervalinho comercial, daqui a pouquinho a gente está de volta, eu aguardo você. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde.
O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. Estamos de volta para mais um bloco. Esse é o último bloco e eu tenho certeza que você está amando o nosso programa de hoje. Afinal de contas, falar de beleza e autoestima já mexe. Dá um negocinho, uma sensação boa, né? Tá. Certamente você já aí em casa já deu vontade de se maquiar, de se arrumar, de se empoderar e voltar ou, pela primeira vez, exercer a sua melhor versão. Fernanda, você foi percussora aqui em Arco Verde da colocação de cílios, né? A extensão de cílios. Cílios tem muita polêmica. Eu uso cílios há muitos anos com você, faço lá no Instituto, só quem toca nos meus cílios é o Instituto Damas, mas muitas pessoas ainda têm medo porque acham que vão perder os cílios naturais, que vai danificar os cílios naturais, que corre risco de ficar cego, de ter uma alergia, de não sei o que. Você sabe muito melhor do que eu. Sei sim. Explica para quem está em casa, porque cílios, minha gente, é vida. Uma mulher que não tem naturalmente, que são pouquíssimas, né? As que têm cílios volumosos naturalmente. E você ter a oportunidade de dar volume aos seus cílios, de ter uns cílios que modelem, que moldem aí o seu rosto, faz uma diferença e tanto. Então eu quero que a Fernanda explique agora, quebre todos esses biscoitos, esses mitos que afastam a mulherada ainda dos cílios E da extensão de deveriam cílios. realmente ter medo mesmo da extensão de cílios. Ter medo se não for com um profissional capacitado, que entenda o que é isolamento, que use, lá no Damas nós temos a nossa própria cola, que é uma cola antialérgica, nós temos os nossos próprios fios, que eu importo, com a nossa marca, que são fios muito leves, de altíssima qualidade, e nós temos todo um cuidado com o globo ocular. Então, você não vai chegar lá no Dama e dizer, olha, eu quero um cílio bem grande, bem cheio. Se o seu cílio natural não suportar o peso, Não tiver estrutura. não tiver estrutura. Então, é isso que dá. Alergias, procedimentos extremamente mal feitos. Por quê? Porque também se faz, da mesma forma que na micropigmentação nós fazemos uma ficha de anamnese, na extensão de cílios você também tem que conhecer o seu cliente, você também faz uma ficha de anamnese. Você precisa saber quais são as alergias do cliente. Mas o que é que tem na cola que pode dar a alergia? Normalmente nada que tem na cola pode dar alergia, porém, você tem como fazer um teste alérgico de 24 horas, colocando um pouquinho da cola do adesivo aqui, né, na região atrás da orelha. Fazer teste alérgico é importante. Aplicar os cílios de forma correta, com o material correto, de acordo com os cílios natural da cliente e sempre proteger o globo ocular. As pessoas fazem, eu vejo muita gente aí colocando cílio de toda forma. E promoção, que eu digo, meu Deus, como é que essa pessoa está conseguindo? Promoção por cima de promoção. E quando chega lá, tá aquele cílio todo colado na pálpebra. O que é que vai acontecer? Vai tampar o poro do cílio. O que é que pode dar? Um tasson, pode dar uma inflamação, a pálpebra pode inchar. Então, assim, tenha cuidado mesmo com quem você vai fazer certas coisas. Fazer cílio não é só colar pelinhos. Fazer cílio é uma responsabilidade. Você tem que ter uma certa distância do ósseo para o pelo, para a extensão. Você tem que ter todo o material higienizado. Você tem que fazer a ficha de anamnese do cliente. Não é assim, gente. É porque, assim, existem alguns procedimentos que ficam muito comuns, muito natural, e todo mundo acha que pode fazer sem ter a menor noção da parte teórica da coisa. Aí é onde dá complicações sérias, sim. Então é só procurar um lugar de excelente procedência, né? E aí, se você é de uma cidade pequena, cidade interior, sobretudo, vai por indicação.
pesquisa. Antes de ir, eu sempre digo, né? Vai para o Instagram desses profissionais, acompanha, passa um tempo acompanhando esses profissionais. Vai lá, tira dúvida, faz uma anamnese. Não é assim, Fernanda? E assim, ó, no curso que a gente faz, o curso de Lash Design que a gente faz, a gente passa um dia todo, falando sobre ficha de anamnese, sobre teoria, sobre globo ocular, sobre doenças oculares. Por exemplo, quem fez a cirurgia de catarata, nem pensar colocar cílio. Quem tem glaucoma, que faz uso de colírios, nem pensar colocar cílios. Então, tem várias contraindicações. A pessoa nem sabe, às vezes, fez um curso e acha que é só colar pelinho, né? E não sabe que realmente pode estar causando um risco para o cliente. Quem usa lente de contato pode? Quem usa lente de contato pode sim. Pode sim, porque a lente de contato você pode retirar na hora da aplicação. Não tem problema nenhum. Então, contraindicação, assim, as mais. Principal contraindicação, blefarite, tá? Que é uma doença que as pessoas têm nos olhos. Quem tem blefarite sabe que tem, que é a pálpebra, tanto a superior como a inferior, ela fica meio inchadinha, avermelhada. Ali nem pensar colocar cílio. Contraindicação, pessoas que fizeram procedimentos cirúrgicos nos olhos, que fazem uso de colírios diários. Por favor, não precisa colocar cílios. Contraindicação total, pessoas altamente alérgicas, que são alérgicas a tudo. Não vamos ter um problema a mais, não vamos ter uma alergia a mais, né? E contraindicação também em mulheres grávidas. Porém, é bem interessante, mulher grávida que nunca colocou, a gente não coloca, mas aquela que já é nossa cliente, que engravidou, coloca até os 9 meses, até a hora de ir para a maternidade ter o neném. Vai a gente linda, já de sabe, cílios. ela vai linda, porque a gente já sabe que ela não tem alergia. nenhum tipo de alergia. Mas a questão dos cílios, gente, tem que fazer com cuidado. A gente sabe que os nossos olhos são muito sensíveis. Então, tem pessoas que usam qualquer tipo de fio de plástico, o que é que acontece com esses fios que não são de um bom material? Até no calor ele derrete, ele perde a curvatura. Qualquer tipo de adesivo. Os nossos adesivos, eles têm registro na Anvisa. A Anvisa foi lá e atestou que aquele tipo de material pode ser usado na região dos olhos, na pálpebra. Então, é uma questão também de consequências, de você ser inconsequente. Você vê um trabalho mal feito e você querer, porque eu quero grande e vocês não colocam. Não coloca, Catarina. Eu sei. Não coloco. Se você chegar lá no Damas e você me mostrar uma foto, que normalmente é isso que acontece, eu quero desse jeito, e eu ver que tua estrutura aqui do teu cílio não vai suportar aquele peso, eu não coloco. Porque vai prejudicar o crescimento natural dos teus cílios, porque os cílios eles têm um ciclo de vida. Eles nascem, crescem e morrem, eles têm várias fases. Então, eu não posso prejudicar essa fase, a anágena, a catágena, a telógena. Eu não posso prejudicar a fase de crescimento. Isso é o que às vezes parece chato, né, que é a parte teórica, mas é muito importante, até para que você possa conversar com o seu cliente. Eu quero que você fale uma coisa que eu acho muito legal lá do Instituto Damas e gostaria muito que os outros lugares que colocam, que fazem extensão de cílios tivessem esse mesmo cuidado, que tem aquele intervalo que vocês sugerem, né? Isso. De a gente passar alguns dias, uma semana, alguns dias sem os cílios, né? Fala um pouquinho sobre isso, a importância, porque às vezes a gente é tão acostumado com cílio, e a gente quer ficar nesse processo de repetição sem intervalar. E esse repouso tem um propósito, e eu gostaria que a Fernanda falasse sobre isso. Porque da primeira vez eu não queria não, viu? Não quer, mas aí tem pessoas que precisam. Sobre esse repouso, é justamente, por exemplo, tem pessoas que têm uma quantidade cada pessoa tem uma quantidade de cílios. Então, tem uma quantidade de cílios pequena, ralinha, e que são cílios que demoram até essa questão dessa fase. Então, o que é que acontece? Passa 6 meses usando cílio e a gente vai avaliar a saúde do teu fio natural. Se só tiver fiozinhos fininhos na fase anágena, que a gente chama de fios babies, a gente não vai poder colocar. Então, a gente pede ao cliente,
vamos retirar, vamos fazer aqui uma higienização, vamos colocar aqui uns olhinhos para crescimento, vamos esperar aí 15 dias para que esse baby ele já vá para a segunda fase, para que ele amadureça, para que ele possa suportar o peso de uma extensão. Porque é voltado, a beleza ela também tem que ter a questão do cuidado. A beleza ela não pode esquecer da saúde, né? Não, eu vou fazer de todo jeito para ficar sem nenhum cílio. Nós não colamos, nós não fazemos esse acoplamento na pálpebra. Então, você precisa ter cílios naturais saudáveis para que você continue embelezando-os. Como é que você vai botar cílio se você não tem cílio? É verdade. É só questão de saúde. Então, sempre primando e prezando pela saúde, né? Beleza e autoestima, se não estiverem linkadas, tem que ser um casamento perfeito. Para se ter beleza, tem que se ter, antes de tudo, saúde. Então, não tem como ter beleza sem ter saúde. Também, a gente precisa entender que saúde é também uma das consequências de se ter beleza. Porque quando eu me olho e me gosto, eu estou desenvolvendo saúde em mim. Isso é muito importante para você que está em casa. Não sei como é que está a sua cabeça, seu coração. Não sei como é que você está se olhando no espelho, se está gostando ou não. Mas eu quero dizer a você que você nasceu linda, lindo, do jeito que você é. Deus fez você do jeito que você é. E você só precisa, às vezes, de um pequeno detalhe para poder... E desse autocuidado. Independente, gente, autocuidado não é só tá maquiadíssima, com roupa de cara, não tem nada a ver com isso. Autocuidado é fazer uma vez por semana, uma vez por mês, alguma coisa por você. De manhã olhar no espelho, gostar do que vê, independente de peso. Ninguém aqui está colocando padrão em nada, mas é muito importante. A mulher que ela tem um pouco mais de cuidado pessoal, eu vejo que é mais tranquila a cabeça, porque é importante a gente se cuidar, né? Muito importante a gente se cuidar. Gente, infelizmente o nosso programa chegou ao fim. Foi maravilhosa, Fernanda, a nossa conversa. Muitíssimo obrigada. Você tem 1 minuto aí para agradecer ao público e dizer qualquer coisa que você queira dizer para as mulheres e homens também que estão nos assistindo e estender o convite. Seja sempre muito bem-vinda à TVLW. Muito obrigada, Catarina. Muito obrigada, TVLW. Eu quero convidar você também para você ir lá no Instagram do Damas Instituto, para você conhecer os nossos serviços, para você conhecer os nossos cursos. Lá no Instagram tem um link que você fala direto com a recepção do Damas e você pode agendar a sua avaliação para micropigmentação, a sua extensão de cílios, saber quais são os cursos que nós estamos oferecendo. E para você que é secretário de Desenvolvimento Social, secretário de Ação Social, que quer levar os nossos serviços para a sua cidade, será um prazer. É só falar lá também. Então já vai aí agora. Acabou o programa, já vai no Instagram, já começa a seguir, já vai lá conhecer todos os cursos e todos os procedimentos que são feitos lá no Damas Instituto. E no próximo sábado, pontualmente, eu aguardo você. Abra as portas para mim mais uma vez, que vai ser um prazer estar contigo no próximo sábado. Até lá! O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade Medicina do Sertão e Impact Soluções.